A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, bom dia para você. Começa agora o Informe-se Bem desta quinta-feira, dia 26 de janeiro. E o assunto de hoje é a economia do nosso país. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a cada 100 famílias, 78 se endividaram em 2022 no nosso país, em diferentes modalidades, como no cartão de crédito, no cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado, carnês, financiamento de carro, de casa e vários outros tipos de dívidas. E quem fala mais sobre este assunto, sobre essa repercussão desse cenário atual, é o economista e professor universitário Paulo Afonso. Um cenário de inflação persistente e de juros elevados levou a endividamento e inadimplência recordes no ano passado. Isso aí segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor de 2022, que é realizada aí pela Confederação Nacional do Comércio. Então esse levantamento ele aponta que 77,9% declararam-se endividados em 2022. É uma fatia recorde para a pesquisa, que foi iniciada lá em 2010. Ou seja, esse valor do ano passado, ele de 77,9%, ele está 6 pontos percentuais acima, né, dos dados de 2021. Né? Ao mesmo tempo, quase 29% declararam-se inadimplentes no ano passado, sendo que praticamente 11% informaram que não vão ter condição de pagar essa dívida. Então o resultado ele mostra que o brasileiro, principalmente de menor renda, ele tomou mais empréstimos no ano passado para fazer frente aí às despesas diárias. Né? Mas com os preços em alta, né, e o crédito cada vez mais caro em 2022, o orçamento ele ficou cada vez menor para pagar as contas e quitar as dívidas. Então esse cenário ele deve continuar em 2023 e provavelmente em 2024. Né? Então é preciso ações de curto prazo, como um programa aí para auxiliar aí os endividados de baixa renda, para tentar melhorar esse cenário atual. E medidas de longo prazo, né? Então essas medidas vêm do governo federal, né? Das políticas econômicas, daí, né? Políticas macroeconômicas, que possam aí diminuir a taxa de juros, né? E a inflação. A pesquisa também mostrou outros recordes, né? Também preocupantes. Né? O patamar de superendividados também chegou ao pico, né? Assim como o uso do cartão de crédito e do cartão de crédito de lojas varejistas. Né? Então, na pesquisa, 17,6% declararam-se muito endividados. Né? Entre os endividados, 86,6% citaram o cartão de crédito como a modalidade principal, né? A modalidade favorita de crédito. Em 2021, esse número foi de 82,6%. Né? O uso de cartão de loja em 2022 ficou em 19%. Né? Então, um outro aspecto preocupante também da pesquisa é o fato de que o pagamento de dívidas rouba espaço no orçamento do brasileiro. Em 2022, 30,2% da renda mensal do brasileiro era destinado ao pagamento de débitos, né? A mesma parcela de 2021. Então, só para um exemplo, então de cada R$100 que a pessoa ganha, 30 é para pagar dívidas. Né? E quando eu falo dívidas, empréstimos, financiamentos. Né? O quadro ele é pior quando se fala no endividamento entre os mais pobres. Ao se focar apenas em endividados com renda abaixo de 10 salários mínimos, né? Então essa parcela de renda mensal destinada a pagar dívida ela ficou em 30,9% em 2022. Então todo esse cenário ele não foi delineado de uma hora para outra. Né? Durante a pandemia, né, que foi iniciada lá em 2020, a Covid conduziu aí uma grave crise econômica, né, com perdas de empregos e de negócios. Né? Houve um aumento abrupto da inflação, né, e um aumento rápido da taxa de juros. O cenário atual ele reflete famílias muito endividadas e com dívidas muito caras. Um outro dado da pesquisa mostra também mulheres de baixa renda, né, com pouca escolaridade, né, e chefes de famílias com dívidas e dificuldades de cumprir esses vencimentos.
Então, na pesquisa entre as mulheres, 79,5% estavam endividados no ano passado. Então, essa fatia era menor entre os homens, que ficou em 76,7%. As endividadas se concentraram nas regiões sul e sudeste, vamos dizer, as regiões mais ricas do Brasil, e tinham até 35 anos. Ensino médio incompleto, e uma renda familiar mensal inferior a 10 salários mínimos. As mulheres também estavam com mais dívidas atrasadas do que os homens, a chamada inadimplência. Enquanto a parcela de inadimplentes no ano passado era de 28,1% no total de homens, essa fatia era de 29,6% no total de mulheres. Algumas razões que explicam esse retrato de endividamento, entre elas, está no próprio perfil populacional. De acordo com o IBGE, 52% da população brasileira são mulheres. O público feminino também tem forte presença no mercado informal de trabalho e com salários menores. Existem mais mulheres chefiando famílias e que estão no setor informal. Isso é um grande dificultador, porque quando você está no setor informal, você tem rendimentos mais voláteis. O que é o setor informal? Quando você trabalha sem registro, um exemplo. A pesquisa também detalhou diferenças entre as modalidades de crédito de acordo com o gênero. Então, as mulheres usaram mais cartões e carnês de loja. Então, estas são formas de pagamento que cresceram com o arrefecimento do período mais agudo da pandemia de Covid, entre todas as faixas de renda. E, por outro lado, os homens usaram mais crédito a longo prazo para financiar veículos e imóveis. Ok, pessoal? Grande abraço, hein? Você viu e ouviu o professor universitário e economista Paulo Afonso falando sobre as famílias brasileiras que se endividaram no último ano, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio. Espero que esta não seja a sua situação, que você não tenha dívidas, mas caso tenha, fique atento às dicas do economista Paulo Afonso para que você organize a sua vida financeira. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Para você um excelente dia, uma boa quinta-feira, e amanhã a gente se encontra após o Jornal das 7. Um grande beijo para você e até lá. Tchau. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.